Pai, Senhor, Igreja de Deus, acima de tudo, eu louvo a Deus pela presença dEle. Pode sentar, gente, pode sentar. Para minha alegria estar aqui, receber o convite do nosso irmão Duarte para estar nessa noite ministrando. Não sou pregador, mas todos nós somos pregadores em potencial, porque Deus Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. E eu creio que nesta noite eu já tenho ouvido a voz do meu Deus. Quando nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo, Deus fala como quer. Prazer ver você, viu? Alegre, graças a Deus. Deus faz o que Ele quer, da forma como Ele quer. Muitas vezes nos atentamos para, como chamamos, a mensagem oficial. Mas se nós nos ligarmos, Deus começa a falar desde o primeiro momento que nós entramos na igreja. Porque Deus não é limitado, Deus não é limitado ao ser humano. Nós temos aqui uma liturgia a ser seguida, mas Deus, Ele não se limita à liturgia. Ele fala a hora que Ele quiser, bênção. E eu louvo a Deus aqui, alguns irmãos que me antecederam aqui, me alegrei muito de ver os testemunhos. Muitas vezes, não é pelo muito falar, umas simples palavras, como nós costumamos dizer, rápido de caceteiro. É o que nós temos ouvido aqui nessa noite, testemunho, os irmãos que retornaram para os pés de Cristo. E quando o irmão começou a falar aqui do retorno dele aos pés de Cristo, eu lembrei da minha vida também, que nasci no lar cristão, no lar evangélico, tive o privilégio de ser gerado no ventre abençoado. Mas muitas vezes, quando nós chegamos a determinado tempo de nossas vidas, achamos que lá o mundo, as coisas do mundo são melhores. Muitas vezes queremos conhecer, comer bolotas do mundo. E muitas vezes vamos nesse caminho, né? Muitas vezes para muitos não teve volta. Mas eu louvo a Deus que Deus me deu mais uma chance. Que Deus nos deu mais uma chance. Então me alegro quando eu ouço um testemunho assim do irmão que retornou para os pés de Cristo. Porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é duro. O inimigo, ele apresenta suas bandejas, engana. Mas depois, quando ele tem o domínio sobre a vida do homem, ele escraviza o homem. Ele faz de tudo para que jamais o homem possa se erguer. Mas nós temos um Deus que é sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que foi cantado aqui. Quão grande é o meu Deus! Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o Deus que te trouxe aqui nesta noite! Eu louvo a Deus. Eu estava meditando na palavra de Deus para poder transmitir para vocês nesta noite. Porque se há alguma coisa que eu temo muito, é o que eu vou falar na igreja. Porque não é falar o que eu quero, meu achismo, meu conhecimento, mas o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo de Deus, que tem a igreja como uma menina dos seus olhos, que nós vamos falar, a responsabilidade é muito grande. E eu louvo a Deus, porque eu tenho esse temor de transmitir aquilo que o Espírito de Deus colocar no meu coração para falar para a igreja. E para também as pessoas amigas que nos ouvem. Eu quero apenas meditar em poucas palavras, um trecho da palavra de Deus, que encontra no livro de Daniel. É uma passagem muito conhecida, que muitos de vocês conhecem, já ouviram várias vezes. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A cada dia, quantas vezes eu me peguei lendo uma passagem que eu tinha lido tantas vezes, mas Deus quis falar para o meu coração naquele momento, naquela vez. Quantas vezes eu me peguei ouvindo hinos que eu já ouvia tantas vezes, mas o Senhor quis falar comigo de uma forma especial naquele momento. Como tem falado para mim nesta noite, maravilhosamente. Porque Ele, amados, Ele sempre tem coisas novas para nós. E muitas vezes, como eu disseram, não precisa muita coisa. Eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor em Daniel, no capítulo 3. Estarei lendo aqui alguns versículos apenas para meditação. Vou falar um pouco o que eu entendi dessa passagem e o que serve para nossos dias. Foi um fato que aconteceu com nossos irmãos, né, quando eles foram provados ali, por estarem servindo a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. No versículo 16 do capítulo 3 de Daniel diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno
de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ao 18 ele complementa: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia. Igreja de Deus, a igreja passa nesses últimos dias por situações difíceis. Estamos vivendo os momentos que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E nesses últimos dias, o nosso adversário, ele tem suscitado muitas imagens, muitos ídolos, para que as pessoas possam adorar. Essa passagem que eu li, trata-se do povo de Deus, que foi escravizado ali em Babilônia, o povo de Judá, foi levado cativo, e nesse cativeiro babilônico, por desobedecer a Deus, eles foram levados. O Senhor Deus, mesmo assim, mas não desprezou o seu povo. E diz essa passagem bíblica, que aquele rei de Babilônia, ele pediu que dentre aquele povo que foi levado cativo, escolhesse alguns jovens que vêm da linhagem real, para que estivesse diante dele, jovens perfeitos, com sabedoria, para que ministrasse diante deles. E dentre esses jovens, foram destacados 4 jovens, como todos nós conhecemos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens. Com esses 3 aqui, nesse momento, eu vou me ater nesses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram nomes pagãos que deram para eles naquele momento. Mas o que me chama a atenção é que, na verdade, quando eles foram levados cativo ali para a Babilônia, teve um momento da vida deles, eles foram confrontados, eles aprenderam desde cedo a conhecer o seu Deus Todo-Poderoso. Eles tinham conhecimento, os seus pais os ensinaram, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que guiou o povo pelo Egito, o Deus que levou o povo até a terra prometida. Eles também tiveram conhecimento, porque dá a entender isto, que na verdade, por desobediência, o povo foi levado cativo para o Egito, melhor dizendo, para a Babilônia. E chegando lá na Babilônia, eles puseram no seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia. Teve um momento que o rei falou que era para dar para eles o alimento que saísse da sua mesa, o vinho que ele bebia, mas eles não aceitaram isto, porque primeiramente, ali em Babilônia, tudo era consagrado às imagens de escultura, tudo era consagrado aos seus deuses, e eles não queriam se contaminar. Eles sabiam em quem tinham crido, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. E por conta disso, ali o rei levantou uma imagem e falou que ao soar dos instrumentos musicais, todos deveriam se dobrar diante daquela imagem de escultura e adorar. E diz a palavra do Senhor que eles propuseram também no seu coração, mais uma vez, não se contaminando, não dobrando diante daquela imagem. Mas como sempre, os inimigos se levantaram e levaram ao conhecimento do rei o que estava acontecendo. Por conta disso, eles foram levados diante da presença do rei. E quando chegaram diante da presença do rei, ele foi questionado sobre esse negócio. E aí foi a leitura que eu fiz agora para vocês. A resposta dele para o rei. Na verdade, eles tinham convicção de o que ele estava fazendo. Quem é que eles estavam servindo? E hoje em dia, para nós, eu trago essa reflexão. Hoje em dia, o que nós podemos tomar de proveito dessa situação vivida pelos nossos irmãos, é que assim, como naquele tempo ele foi confrontado, para ver se ele servia a Deus ou não, para ver se ele negava a Deus ou não, ele sabia em quem tinha crido. Quando ele fala, o Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar, ele sabia a quem estava servindo. Aí eu faço uma pergunta: você sabe a quem você está servindo? De que forma, que intimidade você tem com Deus, para que você seja fiel a Deus em todo momento da sua vida? Muitas vezes não é um ídolo levantado como aquela imagem ali, mas tem outras situações
situações que o nosso adversário ele sabe criar para que muitas vezes leve o homem a adorá-lo, a tirar de Deus a devida adoração. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não dá a sua glória a outrem, nem o seu louvor às imagens de escultura. E muitas vezes essas imagens de escultura não é essa imagem que muitas vezes nós vemos de algum santo, ou santo de alguma imagem de alguém aí que diz que é santo. Mas eu quero dizer uma coisa, igreja, a fidelidade a Deus, ela tem uma recompensa. A ser fiel a Deus tem recompensa. O mundo quer muitas vezes levar-nos a aceitar as coisas que estão como que fosse tudo natural. Ali tinha outras nações que foram levadas também como escravos. E todas aquelas nações, todos aqueles povos obedeciam ao rei e se dobravam diante daquela imagem levantada pelo rei. Mas nós